bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute audiobooks. E você já ouviu falar de POD? Significa impressão sob demanda. E os nossos parceiros da Livro são um dos melhores nessa tecnologia no Brasil. A impressão sob demanda permite que seja impressa somente a quantidade vendida dos livros, reduzindo o estoque e otimizando os custos com armazenamento e distribuição. Quer saber mais? Entre em contato no site www.unlivro.com.br. Esse é o programa do dia 27 de janeiro, gravado no dia 23. Aqui é Fábio Rara e temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Luciana Souza. Oi, pessoal. E Maju Alves. Oi. E claro, o nosso convidado, Ismael Borges, Associate Manager na Nielsen. Muito bom estar aqui de novo. No fim de 2018, o mercado editorial esperava viver uma hecatombe. As duas principais redes de varejo de livros, Saraiva e Cultura, tinham acabado de pedir recuperação judicial. E o mercado se preparava para um ano amargo e indigesto. 2019 veio. Todo mundo precisou se movimentar e se reinventar. Aperta aqui, arrocha colar. Tudo de um leão para enfrentar olhos nos olhos. No fim das contas, a previsão da hecatombe não se concretizou. Encerramos 2019 pior do que estávamos em 2018, é verdade. Mas não houve notícias de fechamento em massa de empresas. Futuro distópico sem Cultura e Saraiva não se concretizou. Aos trancos e barrancos sobrevivemos. Quem acompanhou de perto a evolução do varejo durante todo o ano foi Ismael Borges, convidado de hoje do podcast do Publish News. Ele é gestor da ferramenta Bookscan da Nielsen e vai nos apresentar o varejo em números. Quantos livros vendemos, quantos faturamos, o que mais saiu nas livrarias brasileiras. E aí, Ismael, vamos começar nosso papo explicando como a metodologia usada pela Nielsen no Bookscan? Claro. Bom, de forma bem resumida, o Bookscan ele cobre o canal varejo. Então é um painel formado pelas principais livrarias do Brasil, também os autosserviços, os supermercadistas. Então a gente tem uma metodologia que captura todas as vendas que são realizadas, não somente os mais vendidos, mas todos os títulos vendidos neste canal. E aí a gente tem um sistema que faz esse cruzamento, de onde extraímos qualquer tipo de estudo. Então a gente pode perceber as tendências filtradas por autor, por linha editorial e, é claro, também por editoras e também selos. E aí, Isma, a gente se chama de Isma, né? A Nielsen faz junto com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros o painel do varejo de livros no Brasil, que a gente comenta aqui sempre no podcast, inclusive. E aí saíram, então, os números de dezembro e com eles um consolidado do ano, né? Você consegue fazer um raio-x aí, um raio-x de como é que foi o ano de 2019 pra gente? Eu usaria uma palavra para se referir a 2019, para iniciar, que é resignação. Eu acho que depois de um 2018 sombrio e terminando ali com muitos assuntos em aberto, para onde que vamos 2019, acho que o primeiro passo dos profissionais do mercado foi entender que o ocorrido já era posto e começar a trabalhar num plano de ação de como é que a gente vai tirar o pé da lama. Mas o ano começa com os reflexos negativos e a gente percebe em alguns momentos que o faturamento começou caindo 20%. Então, começamos mal e a perspectiva era de que, para os pessimistas, de que isso realmente fosse algo que seria algo que se manteria até o final do ano. Mas, graficamente, a gente percebe que mês a mês o mercado foi se recuperando. Como já vimos no material publicado, a gente começa o primeiro semestre com uma queda média de 15%, 10%, e a gente termina o ano, então, com um faturamento na casa dos 6%. Então, foi um ano de recuperação. Mas eu acho que como achados importantes, quando a gente desmonta esse número, já que a gente está falando de um número geral,
é que à medida que a gente vai granulando esse estudo, a gente percebe que esse movimento acontece de uma maneira muito diferente quando a gente olha para alguns gêneros específicos ou para subcanais específicos. Então, a performance geral do número, que é negativo, quando a gente isola por canal físico e online, a gente percebe coisas completamente diferentes. Então, eu diria que o canal físico puxa esse número para baixo, mas o online, na verdade, apresenta até crescimento em muitos desses períodos que a gente pode detalhar a seguir. E você falou do primeiro semestre muito ruim, mas a gente está que se considerar também que o primeiro semestre do ano anterior, de 2018, foi muito bom, né? É importante ter como... nunca perder de vista, porque na metodologia a gente compara período a período com relação ao ano anterior. Então, esse resultado, olhando apenas para o número final, então momentos vai ser positivo ou negativo, mas a gente tem que ver o que estava acontecendo em 2018 em cada um desses períodos. Então, é fato que, mesmo olhando para o número geral, quando a gente fala que ele é negativo, a gente ainda tem que guardar o dado de que 2018 não foi também um ano de grandes feitos em termos gerais. Então, é uma queda em cima de uma queda, mas, de fato, o primeiro semestre de 2018 apresenta um número bom, relativamente bom. O primeiro semestre que apresenta um tombo muito grande. E até por isso mesmo, essa recuperação do segundo semestre de 2019, de certa forma, também merece uma certa salvaguarda, dado que o comparativo histórico é um dado muito negativo. Então, duas coisas me chamaram a atenção. O primeiro trimestre é um de quedas terríveis, né? Tipo, o período 3, ele tem uma queda de 30%, né? Correto. Só que, você falou também, provavelmente assim, o primeiro trimestre de 2018 foi um pouco melhor, né, em termos comparativos. Só que também, aí no final, também tem a coisa assim, quando que foi o pedido de RJ? Foi no último trimestre. Foi né? outubro de 2018, novembro. Então, que foi um momento em 2018 de retração também, né? Então, assim, o comparativo, por isso você falou que o comparativo é bom, né? Exato. Mas você pode isolar, por exemplo, esse mês 3, que foi esse período escolar, que geralmente tem um aumento em termos de vendas em geral, ou isso foi substancial mesmo porque 2018 tinha sido muito bom? O gênero específico de didáticos, ele mexe muito com todo o dado, e na verdade eu queria destacar aqui no canal físico, o didático, de certa forma, encontrou outros canais alternativos que não necessariamente a loja. Então, houve uma fuga muito grande de livros didáticos sendo vendidos pelo canal varejo através das lojas físicas. Isso ajuda, inclusive, a puxar o número geral muito para baixo. Então, é um dado que depois eu posso até compartilhar com o Publish News, de como é que foi a performance de cada um desses subgêneros em cada um desses canais. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma performance positiva muito importante do gênero de ficção e não ficção trade no canal online, o outro lado dessa história é quando os didáticos puxam esse número para baixo, especificamente em períodos importantes como o 3. Então, provavelmente assim, é que o didático tem essa diferença, né? Os alunos precisam comprar livros de alguma forma e teve essa fuga, aquilo que no texto o Léo destacou que é um arroxo ali, quer dizer, o mercado se desdobrou de outras formas, né? Quer dizer, os alunos acabaram comprando por outros canais que a gente não registrou aqui, talvez? Correto, porque como metodologia o Bookscan cobre apenas o canal varejo e as editoras de didáticos e suas distribuidoras específicas têm outros canais alternativos, inclusive pela própria escola, pelo próprio site, então essa não passa pela nossa catraca, digamos assim. Então a gente detecta uma queda, mas não significa necessariamente que esse gênero, e na verdade não significa nada que esse gênero tenha caído, apenas que ele se reorganizou em termos de distribuição até chegar no seu público consumidor final. Uhum. E eu estou com os números abertos aqui só para a gente poder dizer, no acumulado do ano, né, de janeiro a dezembro de 2019, foram vendidos 41.544.162 exemplares, o que redundou num faturamento de 1.747 milhões. Em termos de faturamento, teve uma queda de 6,21% e em volume 6,35%. Perfeito.
E acho que tem uma coisa também que no final do ano passado, retrasado agora, né? Também uma coisa que me chamou a atenção é o desconto médio, né? Acho que foi um dos pontos que a gente teve menos desconto dado para o consumidor final. Só que nesse ano isso foi completamente diferente, né? Você já tem uma mudança e provavelmente isso é um dos sinais, mostra mais agressividade dos varejistas, né? Provavelmente mais competitividade no preço, é isso? Agora, como eu disse anteriormente, essa realidade que você acabou de contar, ela vale para o mercado geral, mas um exemplo importante é que o desconto médio no canal offline apresentou estabilidade, então não teve uma variação importante. O desconto médio diminuiu com grande força no mercado online. Então, quando a gente isola apenas online, a queda foi de 2,84 pontos percentuais, quando no offline, na verdade, foi de apenas 0,12%. Quando a gente soma tudo é que a gente encontra esse número que você acabou de narrar. Então, são realidades bem distintas quando a gente pensa no subcanal, diria, o online contra o offline. Você acha que esse tremor de terras, que eu estou chamando das recuperações judiciais, elas serviram para dar uma apaziguada nessa guerra de preços que era muito comum no e-commerce? Porque, pelo que você está dizendo, aí no e-commerce os descontos foram menores, né? Isso. Acredito que a maior parte dos tremores de terra, na verdade, aconteceram em lojas físicas, que na verdade não é questão de acreditar, é fato. Mas as lojas físicas, tanto Saraiva quanto Cultura, têm e-commerces bem importantes, né? Perfeito. Não posso entrar no detalhe pensando por bandeira varejista, posso focar apenas no número geral. Mas ainda pensando na questão do desconto, uma coisa importante, em termos gerais, o desconto médio de uma loja física é de 10%, menos de 10%, 9,40 e poucos por cento. Ao mesmo tempo, na loja online, pensando no mercado geral, é de 20%. Então, é basicamente o dobro. A variação do desconto das lojas físicas, como eu disse, foi bem pequeno. A maior parte da mudança em termos de, não só de oferta, mas de aumento de bibliodiversidade e de variação de desconto foi no online. Então, acho que a maior parte dos acontecimentos realmente estão no offline e o mercado também vem buscando novas formas de adquirir esse produto, né? Então, outra coisa importante é que no online ainda tem a questão do comportamento do consumidor, que opta por uma compra mais planejada, com um preço médio de capa maior. Isso tem muito a ver com livros de CTP, que não são títulos de compra de impulso, como a gente percebe quando você vai a uma loja e acaba levando o livro, é uma compra planejada. Então, o preço de capa das compras online também são maiores, e aí possibilitam esse maior faturamento. Quer dizer, o CTP vende-se mais online, é isso? Acabou virando isso que eu não... Desculpa, eu não acabei entendendo. Essa não é exatamente a afirmação. O que eu estou dizendo é que, pensando apenas no canal varejo, você percebe uma maior concentração de títulos CTP vendidos no offline, no online, mas não só esses, mas os livros de arte, então... os que de maior preço capa. Exatamente. Então, porque uma inferência seria perceber que o cliente planeja melhor a sua compra. E usa as ferramentas... pelo valor, quer dizer, provavelmente pesquisa entre os canais. Perfeito. Pelos canais de pesquisa e acaba adquirindo esses livros com desconto maior que na loja, mas ao mesmo tempo pensando num título com preço médio maior. Entendi. Outra coisa que eu achei interessante também é que a importância em relacionada aos top 500, que são os 500 livros mais vendidos, correto? Correto. E ela subiu nesse ano, é isso? Sim, a concentração das vendas entre os mais vendidos aumentou em todas as faixas de preço. Entre os top 10, por exemplo, o aumento, a concentração que era de 4,22 foi para quase 5%. E aí, quando a gente pensa até o 20, esse crescimento foi de 1 ponto percentual também. Na verdade, até 20 até 50 foi de 1 ponto percentual, até 100 de 2 pontos percentuais, e o mesmo se percebe até o 500 e até o 5.000. Então, diferente de 2018, eu destacava que em 2018 houve um movimento contrário, na verdade, uma desconcentração. Então, um mergulho na cauda longa,
parte disso ainda como o resultado da ascensão de grandes operadores online que oferece uma bibliodiversidade, um catálogo, um sortimento maior, livros raros, que até mesmo a autopublicação, mas esse ano o movimento foi diferente. Não é uma mudança tão substancial, mas interrompe, pelo menos, a tendência dessa desconcentração que eu achava, particularmente, que ia permanecer, mas a gente deu, digamos assim, um passo para trás. Não que isso seja bom ou ruim, mas essa é uma característica do... É engraçado que teve uma concentração em termos de faturamento, né? Mas, pelo que eu estava vendo, os ISBNs vendidos em 2018 foram 344 mil e em 2019 354 mil. Quer dizer, você vendeu um maior número de ISBNs, mas a dependência em relação a um determinado número de títulos aumentou. É isso, né? Perfeito. O ano de 2018 tinha apresentado um decrescimento dessa bibliodiversidade. Então, acho que até em termos comparativos, talvez pegando então o de 3 anos, a gente tenha um empate, né? Então, 2017 foi um determinado número, 2018 caiu, e aí 2019 aumenta em relação a 2018. E Isma, a gente sabe quantos desses ISBN são novos? Porque havia uma das preocupações era que com a crise as editoras colocariam o pé no freio e lançariam menos. Vamos colocar isso como um to-do aí, e aí a gente complementa o podcast com um levantamento. Eu não tenho isso para já, mas podemos fazer esse levantamento sim, do que é novo. Isma, você disse há pouco que os didáticos acharam novos caminhos, né? E caminhos que não passaram pela catraca da Nielsen. Vocês assumiram agora em 2020 a pesquisa... eu nunca lembro o nome da pesquisa, mas eu vou lembrar. Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, que era vulgarmente conhecido como pesquisa FIP, né? Agora vocês vão passar a ter essas informações também de uma outra forma. Sim. Como é que estão os ensaios lá para começar isso? A pesquisa já está na rua, as pessoas estão respondendo? Como é que está isso lá? Já está tudo engatilhado. Mari Bueno, que está à frente do projeto, permanecendo à frente do projeto, está super animada, já está nas dependências da Nielsen. Ontem demos uma volta pelo prédio. Tudo pronto, a pesquisa praticamente já está fechada, as perguntas, então a gente vai manter a mesma metodologia. A ideia é que não tenha nenhum grande percalço em termos de não só da aplicação, mas também na coleta de material, na divulgação. Então não teremos, digamos, impacto nem negativo nem positivo em termos do que vai ser levantado. Então, seremos fiéis aí aos dados históricos, até para que a leitura seja mais, digamos, mais efetiva. E eu vou convidar os nossos ouvintes para mandarem sugestões de como é que a gente rebatiza essa pesquisa. Sabe que isso tem sido uma discussão para a gente também. Pesquisa, enfim... Já fizemos algumas. Depois a gente faz uma enquete já. Isso, vamos fazer uma enquete com o mercado, porque lembrar o nome da pesquisa vai ser difícil, o nome é grande, a gente tem que dar um apelido para ela. Mas até o Marcos Pereira também já está empenhado na escolha de em rebatizar a pesquisa, o apelido da pesquisa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos livros mais vendidos em 2019? Claro. Bom, temos aqui uma colinha, difícil lembrar de todo mundo. Eles são dominados por títulos de interesse geral. A nossa lista a gente pode até separar por gênero, né? Mas como foi tendência o ano inteiro, a sutil arte de ligar o foda-se está ali no topo das paradas, ocupando a primeira posição com 419 mil exemplares vendidos neste canal, 419.381, gerando um faturamento aí de 12 milhões apenas nesse título. Seguido de O Milagre da Manhã, da Bestseller Record, e aí segue do 1000 ao 1.000.000. A gente percebe que tem muito título voltado para o desenvolvimento pessoal na área de
digamos, dinheiro, né? Para não dizer finanças, né? Mas muita coisa... Finanças pessoais também. Isso. Seja Foda, Brincando com Lucas Neto, As Aventuras de Netoland com Lucas Neto, O Poder da Autorresponsabilidade, Os Segredos da Mente Milionária, mais um título aí voltado para dinheiro da Sextante, Me Poupe, O Poder da Ação, Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um long seller aqui na lista, Mindset, O Poder do Hábito, Mais Esperto que o Diabo, e finalizando essa lista dos 10 mais vendidos. Aliás, esse Me Poupe tá há quanto 15, tempo aí, não? O Me Poupe desde que começou praticamente, principalmente quando a gente pensa nos títulos desse gênero, ocupa uma posição bastante privilegiada, então está sempre na lista. Tirando os livros dos meus primos, todos os livros de autoajuda, então. Basicamente... E todos os outros como são... ganhar dinheiro. E também nenhum deles que eu me lembre são de tão novos assim, né? Que estão aí na lista faz algum tempo. Né? Sim. Exato. Talvez se a gente coloca isso como brincadeira também para completar o podcast, a gente pode pensar nisso, quais são os mais vendidos do segundo semestre, até para a gente perceber se existe algum, digamos, novo que se reposiciona aqui quando a gente isola os livros do começo do ano. É uma possibilidade também. Interessante. E agora, imagino também que vocês vejam um pouco as tendências, né? Deu para perceber, apesar que, teoricamente, 2020 não tem nenhuma novidade tão certa assim, né? Futurologia... Eu sei. É difícil de fazer. Mas o movimento, por exemplo, do segundo semestre, se continuar da mesma forma, quer dizer, do ano todo, né? Que é uma ascendente contínua, né? Sim, não. As perspectivas para o segundo semestre, isso não é Ismael falando, nem Nielsen falando, mas repassando o que conversamos com os colegas, é bastante animador. Então, acho que vai ser um ano de números positivos. Inclusive, não só para os títulos de interesse geral, mas... já estamos olhando os resultados das primeiras semanas de 2020 e a gente já percebe um movimento positivo. Então, é um ano de recuperação, sim. Ainda falando da coisa da tendência, reafirmando, recentemente nós fizemos diversos levantamentos com relação a essa modalidade de finanças pessoais e esse tipo de autodesenvolvimento é uma tendência. Mas eu queria destacar aqui que desde o livro de colorir e a ascendência dos youtubers, a gente não percebe, e até fazendo uma brincadeira, padres, bispos e outros gêneros que nos anos de 2014, 2015 ocupavam, movimentavam o mercado de uma maneira muito suntuosa, não é algo que a gente percebe mais nos últimos tempos. E aí, as outras vezes que eu falei sobre isso, eu destaquei que isso não é necessariamente uma coisa boa ou ruim. Depende dos olhos de quem, ou a quem interessa essa movimentação. Mas eu acho que para o mercado como um todo, essa não dependência de um gênero específico ou de um autor específico, porque só para lembrar, no ano de 2015, em algum período específico, já não me lembro qual, o livro de colorir representou 25%, mais de 25% do total vendido. Então, quer dizer, não existiu nenhum fenômeno. A gente não pode considerar que esses livros de finança pessoal também é um fenômeno. Não. É um crescimento importante, mas se você, numa situação muito hipotética, simplesmente excluir os livros de finança, você não vai perceber necessariamente uma mudança de rumo do mercado editorial. Então, é um fenômeno importante, sim, mas não comparável a livro de colorir e outros livros importantes digamos assim, dos carismáticos. Isma, voltando então para o início da nossa conversa, que enfim, a gente falava na cabeça que o Fábio leu, inclusive, que os players desse mercado tentaram se reinventar de alguma forma. Você viu alguma, nas suas andanças por livrarias e por varejistas, você viu alguma transformação que mereça, que seja digno de nota? Eu acho que, embora eu não possa mergulhar tanto na avaliação pensando por bandeira,
Eu acho que a gente pode destacar, na verdade, o crescimento das médias e regionais. Então, à medida que existe esse espaço, eu não vou dizer necessariamente reinvenção, mas eu vou... é uma retomada do modelo de livraria curadoria. Então você vê o crescimento de algumas redes específicas, de livrarias independentes, de livrarias que focam na curadoria do livro propriamente dito, não necessariamente dos, digamos, serviços não livro. Então isso já é meio que básico, você ter um café, você ter eventos voltados para o setor, mas é a busca da livraria no seu sentido mais romântico e não necessariamente uma mega store, onde você vai encontrar... Elas estão menores, isso exato, em geral, né? Você não precisa falar nem de bandeira. Né? Não só pela mega store no sentido, na questão do tamanho, mas não necessariamente as pessoas agora... até mesmo porque foi anunciado, né, diversas redes... falaram da questão da livraria física como experiência, mas focar, na verdade, no faturamento nas livrarias online, porque a coisa do limite de prateleira se mostra, na verdade, como um desafio para você permanecer importante, mas não necessariamente focar em livros de alto giro, como as livrarias de aeroportos, mas livros que são livros de curadoria. Então você vai procurar a livraria que representa a sua tribo, né? Onde você vai encontrar a sua turma. Isso é uma tendência interessante. Porque pelo que apontou aqui, foram 350 mil. Quantos ISBNs vendidos em 2019? É isso? 350? Perdi o número. Vamos resgatar. 354. 553. Perfeito. Imagina você ter uma livraria que comporte tudo isso, física. Não existe, na verdade, né? Na verdade, as grandes redes, elas têm um mix extremamente reduzido, claro, quando elas não têm canal online, então o livro, vamos pensar assim, para o varejista, de certa forma, é um produto, vamos chamar de commodity, não desmerecendo, mas ele não pode adormecer na prateleira, né? Precisa girar. Então, claro. Então não dá para manter um estoque, uma bibliodiversidade tão grande no canal físico. Vamos falar de outra coisa enquanto a gente vai pensando nas indicações da semana? É verdade. Vou falar que eu não vou fazer, porque eu não pensei em nada, gente. Agora você vai ter um tempinho. Antes a gente vai ouvir o nosso momento Metabooks da semana. E agora no primeiro momento Metabooks do ano. Estamos aqui com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Beleza aí, galera? E acho que feliz 2020? Feliz 2020, pois é, Fábio. Primeiro do ano, tá valendo. Tem uma coisa aqui, quer dizer, uma coisa não, algo muito importante pra gente aproveitar esse tempo pra fazer, né? Minha dica de início de ano é pôr a casa em ordem. Ter as informações organizadas pra poder atender melhor, pra fluir melhor durante o ano de 2020, cara. Porque geralmente tem aquele final de ano que é muito corrido, tem muita informação, os lançamentos, e agora acho que é bom para arrumar a casa, pegar todas as informações, que desde número de tempo em lista, material de divulgação, vídeo, né? Começa a surgir agora, inclusive saem aí as listas do ano, quais foram os mais vendidos do ano inteiro, né? O Publish News fecha aí o resultado anual. Você tem dados de meses, livro que ficou na lista, livro que entrou na Veja, que entrou naquela lista. Então, são coisas importantes para você atualizar na informação dos seus títulos, e são campos que você tem lá na Metabooks para poder colocar essa informação. Saiu na lista tal, na lista Y, X, Z, do Publish News, da Veja. Você consegue colocar lá até a própria matéria em si, link de matéria. Aí você centraliza, você guarda lá dentro também outros dados desse livro. Sei lá, seu livro foi um sucesso no Natal, você vai fazer uma capa nova, você vai fazer um selo, você consegue guardar seus arquivos, centralizar as informações. Então é hora de organizar. E agora também é uma época importante, porque eu acredito que a maioria das editoras vira tabela de preço também, né?
Em vez de você mandar milhares de e-mails, tem uma forma um pouco mais prática de se fazer isso. É isso aí, né? Fábio. Em vez dos e-mails, você faz essa atualização de preços com 3 ou 4 cliques dentro da plataforma. Você atualiza todos os preços dos seus livros, dos seus títulos disponíveis, né? E isso já vai automaticamente para uma série de livreiros e distribuidores, e você ainda pode manipulá-los, prepará-los também para entregar para alguns aí importantes que ainda não estão utilizando. Mas, de novo, está tudo lá no mesmo lugar, centralizado e fácil de fazer. Quer dizer, onde você está tudo no mesmo lugar, então onde perguntarem, você não precisa procurar em todos os seus e-mails, naquelas suas planilhas. Tem um jeito muito mais prático e fácil de se fazer. Às vezes é uma coisa né? simples, é uma imagem de capa. Putz, onde é que está a imagem de capa para poder colocar na home do site da editora? Tá lá, é só tá guardado lá, tem o espaço certinho na plataforma, você guarda, tá acesso direto e imediato, né? E lembrando que toda editora pode ter uma série de logins e senhas, então cada usuário da editora pode ter lá o seu acesso e se utilizar das informações. Muito bom. Um bom jeito de começar o ano. Bom jeito de pôr a casa em ordem. Então tá bom. Obrigado, Imagina. Cadu. Valeu. Até a próxima. E vamos para as nossas indicações? Quem quer começar? Eu posso começar. Vai lá, Maju. Já que você estava de férias. Exatamente. Minha indicação vai ser o livro Mulherzinhas, especificamente a edição da Zahar, que é uma edição comentada, que me ajudou a entender muito melhor a história. E o filme também, que veio com o nome de Adoráveis Mulheres. Tá no cinema, é maravilhoso, vale muito a pena assistir. Então essa é a minha recomendação da vez. É muito melhor do que a versão anterior da Mulher? Eu não assisti a versão anterior desse filme. De novo, me senti velho. É que assim, eu sou meio chata com essas coisas, eu não assisto adaptação de livro antes de ler o livro. Okay. Aí eu terminei Mulherzinhas, no dia seguinte eu tava indo no cinema assistir Adoráveis Mulheres. Mas você sabe que eu acho que foi uma boa mudança de nome? Mulherzinha sempre foi um nome que me incomodou. Me incomoda também. Porque a original é Little Women. Sim. Mas, né? Enfim. Tudo bem. Você, Lu? Eu vou indicar um livro da Intrínseca que está sendo lançado agora. Fábio, você conhece a música Baby Shark? Infelizmente, sim. Então, a Intrínseca está lançando um livro baseado nesse hit, nesse sucesso infantil, com capa dura, adesivos aí, edição bilíngue, pro povo praticar um pouquinho mais o Baby Shark, mas é legalzinho. É uma das coisas que se você tem um filho pequeno, você nunca mostra pra ele nem Galinha Pintadinha, nem Shark, só que ele um dia aparece cantando. É coisas da vida. Faz Léo, parte. Você tem alguma coisa pra gente? Não. Então tá bom. Não, eu quero indicar sim. Eu quero indicar um restaurante que fica em Gonçalves. Só não tô lembrado do nome do restaurante, eu tô procurando. Eu vou indicar uma coisa e já voltamos pro Léo. Eu vou indicar um filme. Então, eu tenho um filho pequeno, então eu nunca consigo pegar filme no cinema, né? É um pouco difícil. Tipo, semana passada eu assisti Star Wars, depois de, sei lá, tantas semanas lançado. Mas eu assisti o filme Ad Astra, não sei se alguém viu, do Brad Pitt. É bem estranho eu falar nisso, mas assim, é um filme de ficção científica que lembra vagamente 2001. Só que quando eu assisti 2001, quando eu era pequeno, eu fiquei chocado, minha cabeça explodiu, eu não entendi nada. Mas nesse me deu uma mesma sensação de o Brad Pitt tá muito bom como ator. Eu achei que ele foi completamente esnobado no Oscar. Mas enfim, isso sempre acontece. Mas o filme é muito legal, mostrando um futuro e também a relação. E é um filme que fala sobre espaço, mas na verdade conta ele como ser humano, de como ele se afastou da vida pessoal em relação à sua vida profissional, que ele é astronauta. Enfim, é um filme que vale muito a pena. É de Astra. Eu vou dar a minha... Não é uma dica, porque não é nada novo. Na verdade vai ser com um tom de o que eu estou assistindo. Por muitos meses eu resisti. Eu olhava assim e falava, não, isso deve ser chatíssimo.
Me entreguei e comecei The Crown, gente, do Netflix. Quem não... quem já passou pela mesma situação de não, deve ser chatíssimo. Ai, gente, eu adoro. Eu pirei, eu tô viciadíssimo, tô aqui com os olhos de ontem porque eu passei a boa parte da madrugada assistindo e... Em qual temporada que você tá? Tô no final da segunda e tô preocupado agora, que já vai... Tô chegando pros finalmente e agora? O que vai ser de mim depois? A merda dessas séries que não terminaram ainda é isso, né? Porque você vai até sair a próxima temporada, eu já esqueci tudo que já tinha que E nesse eu fiquei com medo da troca de atrizes, né? Que teve uma troca... Não, mas tinha que fazer a troca. Claro, claro. A pessoa envelheceu, né? Mas continua incrível. Me lembrei o nome do restaurante que eu quero indicar. Ele se chama Quero Quero, lá em Gonçalves, que é uma cidade no sul de Minas. É o restaurante do André. É um lugar super agradável, é muito gostoso de estar lá. É um lugar lindo. Tem um lago assim na frente do restaurante, é super gostoso e a comida é bem gostosa. Recomendo. Quero. Muito bom. Eu queria fazer, desculpa, um espaço merchan pessoal. Eu pedi aqui licença para as pessoas antes, mas é bem rapidinho. Alguém te deu essa licença? Então, você tava no celular, mas você falou sim. Mas eu tô começando um podcast pessoal com o André Argolo, apesar de a gente trabalhar os dois para o Publish News, não tem nada a ver com o Publish News, é um projeto pessoal, é um podcast que a gente fala, a gente pega comentários, falas de várias pessoas e sobre determinados assuntos para tentar entender o mundo melhor. Chama Lanterna de Papel. Procura aí, eu vou colocar o link aqui na postagem. Dá uma ouvidinha lá, qualquer coisa, se gostarem ou não, dá um toque pra mim. E não é a única coisa que você e André estão fazendo, que vocês estão fazendo um cross-media aí de... É verdade. Tem outra coisa importante, acho que se você está prestando atenção no feed dos podcasts, o Publish News tem mais um programa toda semana, né, Léo? O Publish News Entrevista, que é originalmente na Publish News TV, ele agora também está disponível apenas em áudio para quem quiser ouvir e não necessariamente assistir ao programa. Então, segunda-feira é o dia desse podcast aqui, que você ou está ouvindo, e na quinta-feira tem o Publish News Entrevista. Isso aí. E agora vamos ouvir a indicação da Outbooks. E aí, ouvintes da Publish News, aqui quem fala é a Janaína Leme, e o audiobook que eu queria indicar para vocês e para todos os ouvintes aí do podcast é A Marca da Vitória. O audiobook conta a história do Phil Knight, o fundador da Nike, que com 24 anos colocou na cabeça que trabalhar com tênis, trabalhar com sapatos ia ser a sua vida, e desde então ele correu atrás desse sonho e hoje todo mundo conhece a Nike, sabe o grande negócio que isso virou. Eu tenho 3 pontos que eu queria destacar desse audiobook. O primeiro que me chamou a atenção é que empreender é difícil, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. E isso fica bem claro no audiolivro, porque ele tem que trabalhar bastante até que isso tudo dê certo. O segundo ponto é sim, a gente tem que dar um jeito de trabalhar com aquilo que a gente gosta sempre, porque os percalços aí de tudo que acontece no meio do caminho são grandes. E se a gente não tá afim daquilo, realmente vai ser difícil. E o terceiro ponto é que eu vi esse audiobook e me inspirou a voltar a correr. O Phil Knight corria toda noite para pensar no que estava rolando durante o dia, no que deu certo, no que deu errado e como resolver ou como colocar em prática as coisas daí para frente. E isso já me ajudou bastante, é uma coisa que eu já fazia, mas que eu tinha deixado de lado. E só no mês de janeiro já foram mais de 80 quilômetros corridos. Então eu estou bem feliz de ter ouvido esse audiobook e de poder indicá-los para todos os ouvintes do Publish News. Fica aí a dica, então. Ele é da editora Sextante e foi narrado pelo Alex Ferreira. A narração é bem legal e indico para todo mundo. Quando resolvi mencionar a ideia maluca ao meu pai, depois de ter reunido toda a coragem necessária, assegurei-me de que acontecesse no início da noite. Essa era sempre a melhor hora do dia para falar com ele. Era o momento em que o meu pai estava relaxado, bem alimentado, acomodado em sua poltrona reclinável no cantinho da TV. Ao inclinar a cabeça para trás e fechar os olhos, ainda posso ouvir o som do auditório rindo, as músicas tema dos programas favoritos dele, Caravana e Hall Hyde. O que o meu pai mais amava, porém, era o programa de Red Buttons. Todos os episódios começavam com Red cantando Ho, ho, hey, hey,
Strange things are happening. Ho, ho, hey, hey, coisas estranhas estão acontecendo. Coloquei uma cadeira de encosto reto ao lado dele e dei um sorriso amarelo, esperando pelo próximo intervalo comercial. Eu havia repassado o meu discurso na cabeça, muitas e muitas vezes, principalmente o início. E aí, pai, você se lembra daquela ideia maluca que eu tive em Stanford? Eu estava cursando uma das minhas últimas matérias e precisava preparar um seminário sobre empreendedorismo. Tinha feito um trabalho de pesquisa sobre calçados que acabou evoluindo de uma tarefa comum para uma total e completa obsessão. Como corredor, conhecia um pouco sobre tênis de corrida. Sendo um entusiasta dos negócios, sabia que as câmeras fotográficas japonesas haviam invadido o mercado antes dominado pelos alemães. Assim, argumentei no meu trabalho que os tênis de corrida japoneses poderiam fazer o mesmo. A ideia me interessou, me inspirou e me cativou. Parecia tão óbvia, tão simples, tão potencialmente gigantesca. Então é isso aí, gente. Queria agradecer ao Ismael. Muito obrigado pela presença. Muito feliz de estar aqui novamente. Chamem sempre. É muito bom participar e conversar com os ouvintes /leitores da Publish News. Isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau! Até a semana que vem.